Quando chega o final do ano, as pessoas elas querem uma mudança, só que elas não conseguem mudar, elas não conseguem entender o que foi que aconteceu, o que é que está acontecendo, que tudo se repete. Primeiro eu quero te dar uma notícia. Não sei se você observou, mas no mundo, na vida das pessoas, geralmente é assim. Tudo se repete. Você já prestou atenção nisso? Que geralmente as pessoas elas vivem a vida dos seus pais, dos seus avós. Tudo se repete. Tem coisas que se você não se libertar hoje, os seus filhos vão viver as mesmas frustrações que você está vivendo hoje. Por que isso, William? Porque o cérebro ele vai criando um padrão daquilo que você vai aprendendo. Se você não aprende a resolver problemas, se você não gosta de problemas, se você está sempre fugindo de conversas mais pesadas, às vezes no relacionamento, às vezes numa sociedade, sabe, aquela conversa chata, você nunca vai aprender, você nunca vai evoluir na sua vida. A evolução ela só vem conforme você vai resolvendo os problemas. Se não tem maturidade para isso, você não vai conseguir fazer um ano diferente. E a culpa não vai ser do mundo, a culpa não é do governo, a culpa é da própria pessoa, que não tomou uma atitude de mudar. Então, ontem nós falamos a respeito disso, a respeito dessa vontade de mudança. E hoje eu quero falar para você algumas coisas que você vai ter que se livrar imediatamente, ter que tirar fora da sua vida se você quer mudar alguma coisa para o ano que vem. Eu vou pedir para você o seguinte, olha, se estiver fazendo sentido para você, compartilha, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você deve eliminar da sua vida. Desculpas. Como assim, desculpa? Tem pessoas que às vezes elas vivem todo o tempo dando desculpas para não realizar as coisas. Você vai perceber que todas as pessoas elas vão ter motivos, elas vão ter justificativas para não realizar as coisas. Você não precisa ser mais uma dessas pessoas. Às vezes, você vive querendo arrumar desculpa para tudo. Por que você não começa um negócio? Por que você não resolve? Vamos lá. Relacionamento. Vou falar mais uma vez. William, por que você fala tanto de relacionamento? Porque é um dos maiores problemas que acontece. E eu posso te falar com propriedade sobre isso. Se você já me acompanha há um bom tempo, se você já participou de mentorias, eu sempre estou falando a respeito da minha esposa, a Flor, do relacionamento maravilhoso que eu tenho com ela. Então eu posso falar a respeito de relacionamento, porque eu também já passei por relacionamentos difíceis. Então eu tenho propriedade para falar a respeito disso, principalmente na parte de como é que faz para você sentir paz na sua vida. Sabe por que eu gosto tanto de falar de relacionamento? Porque às vezes você está ganhando bem, você está recebendo um bom dinheiro, ou como empregado, ou como autônomo, como empresário, você está ganhando bem. Você vai em restaurantes bons, você vai passear em lugares bons. Você gasta bem, sabe? E é bom gastar. O dinheiro ele pode proporcionar para uma pessoa muitas coisas. Então é muito bom você ir em lugar bom, em lugar que a comida é muito boa, tem um sonzinho ali, tá, uma música, é muito bom. Então ter dinheiro é bom. Só que quando você chega em casa e o seu relacionamento ele não é bom, onde a pessoa não te respeita, sabe? Onde a pessoa olha para você como estivesse olhando com ódio. Isso é terrível. Por quê? Porque não tem dinheiro que pague a paz. Não tem dinheiro que compre a felicidade, a tranquilidade. Não tem. Então, se você for um homem, uma mulher, que você está ganhando um bom dinheiro, mas se você não tiver um relacionamento bom, a sua vida é muito ruim.
É muito ruim mesmo. É muito ruim. Por quê? Porque uma parte da sua vida, olha isso, uma parte da sua vida você passa no trabalho. Um terço da sua vida você passa no trabalho. 24 horas. 3 vezes 8, 24. 8 horas, 8 horas, 8 horas. 8 horas no trabalho, 8 horas em casa, 8 horas dormindo. Acabou a vida. Se o trabalho for ruim, se o relacionamento for ruim e se o sono for ruim, você está com a vida destruída. Você compreende isso? E talvez até hoje você vive dando desculpas para não mudar nada, nem em relação ao trabalho. Não, William, mas eu não posso. Você vai ter que fazer alguma coisa. Talvez você não esteja dando conta de fazer sozinho. Por quê? Porque você ainda não sabe fazer. Você tem que arrumar uma solução para isso. Isso é uma prisão na sua vida e é você quem tem que mudar isso. Se você passa 8 horas no seu trabalho e você detesta esse trabalho, se você convive com pessoas que não te fazem bem, depois você sai desse trabalho e você vai para a sua casa, aonde você encontra com uma pessoa que não te valoriza, uma pessoa que não te dá um elogio, uma pessoa que às vezes só que te critica, uma pessoa que não dá para vocês saírem, que é briga, dentro de casa, briga também, discussão. Na hora de dormir, não consegue dormir, porque pensando no boleto que tem que pagar, pensando no cartão de crédito que já vai vencer, pensando na fatura do colégio dos filhos, pensando na roupa de não sei quem que tem que comprar, pensando no aniversário que vai vir, precisa comprar um presente. Nossa, tantas coisas. Não consegue dormir. 8 horas. Não tem um sono bom. Um relacionamento péssimo. Um trabalho que não gosta. Eu pergunto para você. Até quando que você vai ficar dando desculpas? Primeira coisa que você tem que fazer, viu? Eliminar desculpas da sua vida. Desculpas. Desculpas que você não pode melhorar no seu trabalho. William, não estou gostando, então começa a estudar alguma coisa nova. William, lá ninguém é promovido. Começa a procurar algo novo para você. Não estou falando para você sair do seu trabalho, não. Estou falando para você começar a procurar algo novo. William, eu não tenho tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Olha, presta atenção nisso. Se você tirar um tempo da sua vida para você ler, olha isso, para você ler. William, eu não gosto de ler. Eu também não gosto de fazer um monte de coisa. E eu faço. Você tem que fazer as coisas até mesmo sem gostar. É para você. É para você. Você vai aprender a gostar. Deixa eu te falar uma coisa. Se você ler 2 páginas de um livro, 2 páginas de um livro por dia, em um ano você vai estar acima da média da população do mundo. Você sabia disso? A sua mentalidade vai estar acima da média da população do mundo se você ler 2 páginas de livro por dia. $20, 30 minutos. Para de dar desculpa. Para de dar desculpa em relação ao seu relacionamento. Você tem que resolver, às vezes você está adiando uma coisa que você já deveria ter resolvido há 5 anos atrás. Há 1 ano atrás. Para de dar desculpa. Às vezes você é uma pessoa que é todo tempo chorando pelos cantos porque tem um relacionamento ruim. Faz as coisas, não é valorizado, não é valorizada e nunca para conversar. Isso aqui está me desagradando. Vai segurando dentro de você, sabe? Não tem mais para onde sair, está tudo entalado aqui. Aí quando não, você começa a observar que nasceu um tumor aqui debaixo do braço, outro aqui está com a boca cheia de afta, está nascendo tumor pelo bumbum e não sabe o que é. É porque está entalado aqui tudo aquilo que você quer falar, mas não fala. Como é que você acha que vai mudar as coisas? Para de dar desculpas.
Para de dar desculpa em relação ao seu trabalho, em relação a você mesmo, em relação às suas emoções. William, eu sou uma pessoa descontrolada, eu sou uma pessoa que eu sempre estou deixando para amanhã as coisas. Quem você acha que vai resolver essas coisas? É a partir do momento que você faz e escreve aí assim, olha, uma decisão muda tudo. Escreve mais uma vez, uma decisão muda tudo. Então vamos lá. Uma das coisas que você tem que deixar esse ano é a desculpa. Desculpa. Uma decisão muda tudo. Uma decisão muda tudo. Então vamos lá. Primeira coisa, desculpa. Escreve aí assim, desculpa. Desculpa. Segundo, relacionamentos tóxicos. Nossa! Relacionamentos tóxicos. A Rita está falando, vivo melhor depois que comecei a assistir as suas lives. Que bom. Que bom que está fazendo efeito na sua vida, tá bom? Desculpas. Agora, relacionamentos tóxicos. Escreve aí, relacionamentos tóxicos. Então, primeiro desculpas, depois relacionamentos tóxicos. Você tem que se libertar disso. Tem gente que pensa que relacionamentos tóxicos é só dentro da sua casa. Tem pessoas que elas nem sabem que vivem relacionamentos tóxicos. Nem sabem. Vou te dar um exemplo para você entender. Tem pessoas que elas se relacionam com um narcisista. Quando chega no final de ano, você vai perceber que às vezes a festa está feita, a mesa está preparada, está todo mundo ali contente, e aquela pessoa tóxica, ela continua tirando brincadeiras com você que você não gosta. Às vezes é um amigo, às vezes é a própria pessoa que mora com você, seu marido, a sua esposa, falando coisas para você ali na noite de Natal que te machucam. Uma pessoa que é tóxica, entenda isso, olha, uma pessoa que é tóxica, ela gosta de chamar a atenção todo o tempo para ela. Se a árvore de Natal estiver chamando mais atenção na casa dela do que ela vai arrumar briga por causa daquela árvore de Natal. Coloca isso na sua cabeça. Isso não é brincadeira que eu estou te falando, viu? Tem pessoas desse tipo. Ela gosta da atenção toda voltada para ela. E se você tem um marido assim, viu? Se você tem um marido dessa forma que eu te falei, uma esposa, um namorado, presta atenção. Presta atenção nisso. Por quê? Porque a pessoa ela não consegue ter paz. Você sabia que tem pessoas que elas nunca tiveram, nunca tiveram aquele gostinho de sentir o que é tranquilidade? Às vezes, por exemplo, agora é no Natal. Às vezes você está alegre, você pensa que isso é ter paz na sua vida. Não é. Muitas pessoas que estão aqui me assistindo nesse momento nunca tiveram a sensação, o gostinho de saber o que é paz, o que é tranquilidade. Sabe, você dormir assim, com a cabeça tranquila. Você sair no shopping com a cabeça tranquila com a outra pessoa, porque não vai ter briga. Tem pessoas que não conhecem isso. Tem pessoas que não sabem o que é chegar um final de tarde e o seu companheiro chegar em casa, vocês se encontrarem e ser aquela maravilha. Tem pessoas que não sabem o que é isso. A maior parte das pessoas, elas vivem aflitas todo o tempo. Aflitas. Qual vai ser a próxima briga? Que dia que vai ser? Porque vai ser. E aí vem alguém e fala assim para mim, William, sabe o que acontece? Não existe relacionamento perfeito e a briga ela faz parte do relacionamento. Foi isso que te ensinaram. Foi isso que você aprendeu. Isso não faz parte do mundo real, faz parte do mundo que foi criado na sua mente. Isso não é verdade, isso é uma mentira. As pessoas que se amam, elas não brigam. As pessoas que se amam, às vezes, elas divergem de opiniões. Divergência é uma coisa, brigar é outra coisa.
Ofender é uma outra coisa. William, é normal ofender? Não é. Não é normal você ofender nem quem você odeia, quanto mais quem você diz que ama, quem dorme com você, quem você beija. Não é normal. Mas para muitas pessoas, devido à carência, devido elas não terem carinho lá na infância, principalmente do pai, quando cresce, se torna uma mulher carente. Aí fica acreditando que esses relacionamentos tóxicos são normais. Não são normais. Você precisa se libertar dessa crença na sua vida. Isso não é normal. Então vamos lá, olha. Eu estou falando aqui do segundo item, que é o que? Relacionamentos tóxicos. A pessoa tem que se libertar disso daí. Terceira coisa que você tem que se libertar em 2025. Medo do fracasso. Medo do fracasso. Nossa. Você sabia que tem pessoas que elas não começam nada. Elas não começam relacionamento porque já foi traída da última vez, já foi traído da última vez, os homens não prestam, ninguém presta, não, todo mundo é mentiroso e não começa um relacionamento novo por medo de não dar certo. Quer ter um ganho melhor, quer melhorar a vida financeira, quer parar de trabalhar de carteira assinada e agora eu vou empreender, eu vou virar um empresário. Aí faz os planos, mas não começa. Por quê? Porque tem medo de fracassar. Medo de fracassar. Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Às vezes você deseja muito na sua vida uma mudança. Acalmar as suas emoções. Ter mais tranquilidade na sua mente. Ter conversas demoradas com seu namorado, com seu esposo. Eu sei que você gostaria disso. É muito bom. É muito bom. Eu já falei para vocês que às vezes eu passo horas conversando com a minha esposa, a Flor. Às vezes a gente entra pela madrugada, até 2 horas da manhã, conversando. Já contei isso para vocês. A gente está assistindo um filme sobre alguma coisa, aí ela vai lá, para o filme. Geralmente eu que começo a falar alguma coisa, né, sobre o comportamento das pessoas. Sempre a gente está falando alguma coisa sobre isso. Aí ela para e começa a falar. Umas 2 horas sem parar. E vai falando, e vai falando. Aí eu falo, nossa, mas eu não tinha percebido isso. E é mesmo, né? A pessoa vai tendo aquele comportamento, e aí ela vai falando, ela vai falando, ela vai falando, e a gente fica conversando ali, e é muito bom. É muito bom. Quem falou que casamento é ruim é porque vive algo que não deveria estar vivendo. É muito bom. É muito bom. Só que para isso você precisa aprender a se relacionar. Tem gente que fala, William, mas eu sei me relacionar. Não. Tem gente que ela só interage com a outra pessoa, mas ela não tem relacionamento. As famílias, geralmente, elas não têm relacionamentos. Você fala assim, William, eu sou homem, eu vou passar o dia com meu filho e com a minha filha. Aí ele pega as 2 crianças, né, tá aqui. Ele pega as 2 crianças e vamos para algum lugar, para o shopping, por exemplo. Aí ele vai para o shopping, ele leva as crianças, coloca a criança lá para brincar, e ele fica de longe, olhando as crianças. Isso não é relacionamento. Isso não é relacionamento. Tem pessoas que, por exemplo, elas ficam o dia todo em casa, às vezes o marido trabalha, às vezes a mulher trabalha, e um dos dois fica o tempo todo em casa cuidando dos filhos. E os filhos ficam lá, brincando. Se perguntar para uma pessoa dessa, ela vai falar, não, eu tenho relacionamento sim com meus filhos, eu passo o tempo todo com eles. Isso não é relacionamento, entenda isso. Um casal que pratica o ato sexual, um casal que pratica o ato sexual, isso não quer dizer que essas 2 pessoas tenham relacionamento, que elas tenham intimidade. William, mas como assim? Uma pessoa nua, na frente da outra, ali,
Como é que você vem falar que não tem intimidade? Não tem. Não tem, porque as pessoas às vezes não se conhecem. Eu não estou te falando que conheceu a pessoa de um dia para o outro e já foi para a cama com ela, não. Eu estou falando de quem já é casado, vive há 10, 20, 30 anos e não conhece a sua mulher. Por quê? Porque vocês não conversam. Não tem intimidade. A mulher chega, você chega em casa, o homem chega em casa, aí a mulher está com aquela cara num canto lá. Você acha, olha, presta atenção. Você acha que a pessoa, ela fica com raiva do nada? Você fala, não, William, tem gente que já amanhece com raiva. Eu sei que tem gente que já amanhece com raiva. Só que ela tem um motivo dentro dela. Se você não pergunta, se você não conversa, se você não tem interesse nenhum nas dores que ela está sentindo, que o seu parceiro está sentindo, vocês não têm relacionamento, vocês não têm intimidade. O seu filho todo dia dentro de casa, quando de repente está envolvido com um ladrão, com um bandido, você fala, nossa, mas eu estou todo o tempo aqui. Não, você não tem intimidade com seu filho. Você não sabe das coisas que ele necessita, você não sabe das coisas que ele pensa. Às vezes você só dá estudo, roupa, comida. Isso não é tudo. O básico é você ter relacionamento. Escuta isso, olha. Presta atenção no que eu vou te falar. Vou falar algo mais profundo aqui para você. Todo ser humano, inclusive você, mas também pensa se você tiver filhos, tá? Presta atenção nisso, tem que abrir a tua mente. Às vezes você não sabe por que sua esposa é infeliz, você também está infeliz, não são satisfeitos. Escuta isso que eu vou te falar. Todo ser humano, todo ser humano que nasce, ele tem uma necessidade de receber amor. A maior parte das pessoas, elas não sabem o significado da palavra amor. Elas pensam que é algo que elas sentem dentro, sabe? Aquela vontade de se relacionar com a outra, aquela vontade de beijar. Isso não é amor. Isso não é amor. Amor é uma outra coisa. Todo ser humano nasce com necessidade de receber amor. Mas a maior parte das pessoas, elas não recebem amor. Às vezes recebem muita comida, recebem roupa, recebem casa, mas não recebem amor. Porque as pessoas às vezes não sabem, os pais às vezes não sabem demonstrar amor. Eles querem demonstrar amor dando coisas. Eu já falei sobre isso. Uma criança, ela não quer saber o que você faz na rua, se você carrega pedra, se você está se matando para conseguir comida para dentro de casa. A criança ela não quer nem saber disso. Na hora que ela estiver com fome, ela quer comer. Ela não quer saber de onde é que está vindo as coisas, não. William, mas o que ela quer? A sua presença. A sua presença. Ela quer um cheiro, ela quer uma palavra de elogio, ela quer que você brinque com ela. Ela quer carinho. Ela quer que você jogue ela para cima. Ela quer que você desenhe com ela. Que você brinque de boneca, que você jogue futebol com ela. É isso que ela quer. Ela não quer saber se você trabalha 24 horas por dia, não. Ela não está nem aí para você dar uma casa melhor. Ela não está nem aí para isso. Ela quer saber da presença. Eu estou te falando tudo isso, por quê? Porque o terceiro item que eu acabei de falar aqui é o medo do fracasso. Já falei sobre desculpas, já falei sobre relacionamentos tóxicos e já falei sobre medo do fracasso. Eu estou falando a respeito da família. Quando você olha tudo isso que eu te falei assim, você para. Dá uma olhada para a sua família. Você tem medo de fracassar com a sua família ou você acha que já fracassou? É você quem vai ter que fazer alguma coisa em relação a isso. Às vezes você olha para o seu relacionamento, você já acredita que ele está destruído. Não, você precisa fazer alguma coisa. Só que o medo de fracassar, porque você já deve ter fracassado em outras coisas,
Você fica acreditando que você não tem como resolver. Tem. É só você aprender como fazer isso. É simples, olha, é simples. Você foi estudar quando você era criança. Eu gosto demais desse exemplo. Você era criança. A professora te deu um problema. O maior problema da sua vida, quando você tinha uma certa idade, era esse que eu vou te falar agora, que talvez você nunca parou para pensar nisso. Mas era o maior problema da sua vida. Foi o dia que a professora pegou e escreveu lá no seu caderno quanto é 1 mais 1. Nossa, 1 mais 1. Não tem como responder isso. Por quê? Porque eu não sei. Eu não sei. 1 mais 1. Quanto é que dá, professora? Aí a professora fala, é você quem tem que responder. Não sei. Aí ela vai falar assim, olha, você tem uma caneta. Aí eu te dou outra caneta. Com quantas canetas você fica? Não sei, professora. Você ainda não sabe direito o que significa o número 2. Então não tem como responder algo que você não sabe, algo que você ainda não tem na sua cabeça. Esse já foi o seu maior problema na sua vida. E sabe o que aconteceu? Depois de alguns dias, a sua mente explodiu assim. Nossa, agora eu compreendi. Uma caneta mais uma caneta são 2 canetas. Se eu pegar uma laranja com outra laranja, vão ser 2 laranjas. Se eu pegar um copo com outro copo, vão ser 2 copos. Tudo vai ser 2, por quê? 1 mais 1 são 2. Pronto. Resolvido o seu maior problema. E como é que foi que você resolveu? Da noite para o dia? Não, não foi, não. Se você não lembra, dá uma olhada no seu filho. Dá uma olhada no seu filho. Às vezes, que talvez você pode até dar um cascudo nele, porque ele não consegue entender que 1 mais 1 são 2. É por isso que você tem que ter paciência quando as pessoas não sabem das coisas. Você já passou por isso também. Entende? Então, o que acontece? Eu estou falando do terceiro item, que tem relação ao medo do fracasso. Se você está com um relacionamento ruim, um trabalho que não te satisfaz, o que você tem que fazer? Não ter medo de você errar. O erro, ele faz parte de todo o processo. O problema é que tem pessoas que elas vivem errando nos mesmos erros. É isso que não pode acontecer na sua vida. Nem em 2025 e nem agora. Errar nos mesmos erros. Quando você erra em alguma coisa, isso faz parte do processo. Está tudo bom. Está tudo bem em relação a isso. Você vai perceber que tem pessoas que elas nem começam nada na sua vida. Elas não começam um relacionamento, não começam um trabalho novo, elas não fazem nada por medo de fracassar. Essa pessoa ela nunca vai ter nada na vida dela. Por quê? Porque todo mundo erra. Todo mundo, presta atenção. Eu não vou falar todo mundo, porque é a grande maioria, quase todas as pessoas, elas erram muito nos seus negócios, nos seus relacionamentos. E quando você vai errando, você tem que ter a consciência de falar o seguinte, olha, naquilo eu não erro mais. Qual é o problema? O problema é que as pessoas, geralmente, elas não aprendem. Você teve um ano ruim. Você vai repetir os mesmos erros? Às vezes a sua vida está assim 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Se você pegar e escrever aquilo que você vive, aquilo que você faz, você vai ver que é uma repetição de todo mês, toda semana, todos os dias. Você acorda, você vai fazer o café, vai arrumar o lanche das crianças para ir para a escola, você vai para o trabalho, aquela rotina sempre do mesmo jeito, falando com as pessoas da mesma forma, conhecendo o mesmo tipo de pessoa. Você acha que a sua vida vai mudar? Me explica como, me dá esse segredo. Explica como. Se você não aprende nada novo, se você não conhece pessoas novas, se você não conversa coisas novas, me explica, fala para mim, me ajuda a entender. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não tem como mudar. Não tem como mudar. Então, toda vez que você vai lá, não, agora o problema do relacionamento, está faltando comunicação. Então, vamos lá, eu vou aprender sobre comunicação antes de eu querer falar com
o meu cônjuge. Você vai perceber que muitas coisas que nós queremos, nós não sabemos falar. Não sabe. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Talvez você tenha, hoje em dia, 30 anos, 40, 50, 60 anos. Às vezes você pensa que você sabe falar. Realmente, você sabe falar. Só que comunicação é uma outra coisa. Vou te dar um exemplo. Você está aqui me ouvindo nesse momento? Eu não estou simplesmente falando. Eu estou me comunicando. Se você olhar para um cachorro, ele também fala. Ele fala com outro cachorro da forma dele. Você está entendendo? Só que eu não entendo o que um cachorro está falando. Está faltando comunicação. Como é que eu me comunico com um cachorro quando eu quero que ele saia? Através do meu gesto, através do meu tom de voz, eu me comunico com ele, mas ele não entende o que eu estou dizendo. Tem gente que pensa que cachorro, gato, bicho entende aquilo que você está falando. Ele não entende. O que ele entende é a comunicação através do tom de voz, através do gesto que você faz. Aí ele entende. Então isso é comunicação. Falar. Às vezes você vive falando dentro de casa, só que você não tem comunicação com seu esposo, com seus filhos. Por quê? Porque você nunca aprendeu sobre isso. Se você não aprendeu sobre isso, como você acha que vai resolver os seus problemas de comunicação? Você fala A, o marido entende B. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Se você tem um relacionamento, pergunta para você mesmo assim, olha, por que é que sempre quando eu vou conversar com a fulana, com o fulano, por que é que a gente sempre briga e a gente não consegue se entender? É falta de amor? É falta de... O que você acha que é? Falta de comunicação. Porque tem palavras que você aprendeu que a outra pessoa ela não sabe o significado. Ou o significado para ela é diferente. Então, quando você fala, ela entende uma outra coisa. Vocês não têm a mesma linguagem. Por que isso acontece, William? Porque a maior parte dos casais eles não têm intimidade. Então, qualquer coisa que ofende, eles já se afastam. Eles não perguntam, por que você está falando isso? Me explica melhor o que é isso que você está querendo dizer. Sabe, essa tranquilidade não existe na maior parte dos relacionamentos, mas tem que existir no seu. Tem que existir no seu. E quando você tem medo de melhorar a sua vida, muitas pessoas não fazem por medo de fracassar. E aí continuam vivendo os mesmos tipos de relacionamentos, os mesmos tipos de trabalho. Por quê? Porque não buscam nada novo na sua vida. Vai vivendo todos os dias da mesma coisa, todos os dias da mesma forma, igualzinho, e não muda. Então, você que me acompanhou aqui, olha, por essa live já por 1 hora, é justamente por isso que eu estou aqui quase todo tempo, quase todo dia com você. Eu estava falando todas essas coisas que você precisa mudar, e é justamente por isso que eu estou te convidando, se você quer dar continuidade a isso que eu estou falando, a essas mudanças, se você deseja dar o primeiro passo, se você deseja um 2025 diferente, você tem que aprender coisas diferentes. É só fazendo coisas diferentes que você vai ter um resultado diferente. No relacionamento, no trabalho, na sua cabeça, na sua vida. Não queira que as coisas mudem se você não mudar em primeiro lugar. Não tem como. Se a sua cabeça não mudar em primeiro lugar, sabe o que acontece? Muitas coisas podem melhorar na sua vida. Só que elas voltam para o mesmo lugar que era antes. Porque primeiro, a pessoa ela tem que mudar dentro dela. Ela tem que mudar a forma com que ela pensa. Você pode observar que, às vezes, falando mais uma vez de relacionamento, você vai ver que as pessoas elas gritam, elas brigam, elas discutem.
Por que uma pessoa grita com a outra? A pessoa ela grita com a outra, por quê? Porque ela tem que estar distante. Quando uma pessoa está longe, aí precisa gritar para falar com ela, senão ela não escuta. Quantos metros? Eu não sei, 50 metros de distância, 100 metros de distância, o grito é maior ainda. Ei! Não é? Por que duas pessoas, quando elas estão uma na frente da outra, por que elas gritam umas com as outras? Porque elas estão distantes. Você fala, não, William, mas elas estão uma na frente da outra. É distante emocionalmente. Não é física. Não é físico. É emocional. Elas estão distantes. Elas não se conhecem. Elas não se respeitam. Elas dizem que se amam, mas vivem brigando. Por quê? Porque elas estão distantes uma das outras. Elas não têm conexão umas com as outras. É por isso que as pessoas gritam. Por isso que os casais gritam um com o outro. Como é que resolve isso? Aprendendo sobre isso. Aprendendo sobre isso. Tem como resolver. Da mesma forma que eu usei um exemplo para você, que o maior problema da sua vida era 1 mais 1, e isso foi resolvido, hoje em dia você tem um outro problema. E por que você ainda não resolveu? Porque você ainda não sabe, porque aquela professora lá do passado, ela só te ensinou quanto era 1 mais 1, aprendeu o A, aprendeu o B. Hoje os problemas são outros. Talvez você não se dedique a você. Você não se dedique a aprender coisas, a ler. Porque você tem que trabalhar muito, tem que cuidar dos filhos, você tem que fazer um monte de coisa. Talvez você não tenha tempo para você, para mudar a sua mentalidade, para melhorar o seu conhecimento. Se você permanece dessa forma, coloca isso na sua cabeça. Não tem como mudar. Você vai ter que tirar de dentro de você uma força a mais ainda do que você já faz. Vai ter que tirar uma meia hora do seu tempo para se dedicar a aprender algo novo. Se não, olha, se você não fizer isso, você vai ver que vai se passar 1 ano, vai se passar 10 anos, 20 anos, e não muda. 30 anos. A frustração é a única coisa que muda, é a única coisa que aumenta. O desgosto com a vida, a infelicidade. E eu vou perguntar mais uma vez, um dia você vai ver meu vídeo assim, daqui 10, 20, 30 anos, e eu falando, e aí? E aí? Já mudou alguma coisa? Aí depois de 30 anos você resolve começar. Porque tem gente que resolve começar depois de 30 anos. Depois de 10 anos. Quando ela vê assim, nossa, mas eu poderia. Você poderia e pode hoje. É a mesma situação de ontem, a moça. Amanhã eu vou parar de fumar. Por que amanhã? Quem está decidido começa hoje, agora, já. Eu decidi. Decidi que eu vou resolver um problema com a minha esposa. De hoje em diante, eu vou me dedicar só a ela. A pessoa mais importante da minha vida é hoje. Vou me dedicar aos meus filhos. É hoje. Não é amanhã, não é a semana que vem. Eu vou ver como é que está. Então, para isso, você tem o meu convite de participar nesse workshop. E agora eu vou falar a respeito desse workshop, que se você quiser dar continuidade nisso, nesse aprendizado, você vai adquirir e vai participar. Então vamos lá. O que é esse workshop? É um encontro onde nós iremos começar no dia 2. Vai ser dia 2, dia 3, dia 4. Vão ser 5 encontros de 40 minutos a 1 hora mais ou menos, onde você vai poder interagir comigo, você vai poder fazer perguntas para mim, e os assuntos que cada dia eu vou falar para você é algo para romper mesmo, sabe? A sua mente, para abrir a sua mente. Como, por exemplo, identidade. Primeiro assunto, identidade. Mas não é essa identidade que você carrega no bolso, não. Eu vou falar sobre você. Às vezes você não sabe quem você é. William, mas eu sou o João. Não, isso aí é um nome que te deram. William, eu sou Maria. Não, isso aí só é um nome que seu pai colocou em você para as pessoas te conhecerem. Isso aí não é você. Coloca isso na tua cabeça. Isso não é você. Você precisa saber quem é você. William, eu nunca pensei sobre isso. Justamente, a maior parte das pessoas, elas não sabem quem elas são.
Elas não sabem. Se você não souber quem você é, escuta isso, não tem como você saber para onde você tem que ir. Não tem como você saber aquilo que você veio fazer aqui no planeta, porque foi que você nasceu. Identidade. Eu vou falar sobre isso no primeiro dia. Segundo dia, eu vou falar sobre bloqueios, traumas emocionais. É aquilo que trava uma pessoa. William, eu não sei o que é um bloqueio emocional. Eu vou te explicar tudo detalhado lá. Você vai perceber que muitas coisas na sua vida você não faz porque tem alguma coisa que está te segurando e você não sabe o que é. Você não sabe o que é. Você tenta fazer, mas vai lá e para. Faz o plano, agora eu vou. Não, não vai. Bloqueios emocionais, isso destrói a vida de uma pessoa, sabe? Mas acaba mesmo com a vida de uma pessoa. Por quê? Porque geralmente a pessoa ela não tem conhecimento daquilo que está travando ela. William, me dá um exemplo para eu entender sobre isso? Vamos lá. Autoimagem. Bloqueio de autoimagem. Já ouviu falar nisso? O bloqueio de autoimagem é a forma como você se olha, a forma como você se trata, a forma como você se vê. Eu não sei se você sabe, mas a autoimagem, a forma como você se olha, se respeita, se admira, tem total relação com a vida que você vive. Se você não aprende a mudar a forma de você se amar, a forma de você se olhar, as pessoas não te amam, não vão te respeitar. As pessoas elas vão te tratar da forma com que você se trata. Por que isso, William? Porque é aquilo que você transmite. Quando você aceita que as pessoas te desrespeitem, antes delas te desrespeitarem é porque você se desrespeitou primeiro. Você consegue compreender isso? Antes de uma pessoa te desrespeitar, você já se desrespeitou antes. Porque se você se respeitasse, você não aceitava migalhas de carinho, não aceitava migalhas de qualquer coisa que você está aceitando na sua vida. Não aceitava. Por quê? Porque eu me amo, eu me respeito em primeiro lugar. O que é isso, William? Autoimagem. As pessoas não sabem o que é isso. Vou falar sobre esses assuntos que eu te falei: identidade, bloqueios emocionais, reprogramação mental. Como é que faz para reprogramar isso na mente de uma pessoa? William, como é que eu faço para mudar essas coisas? Você vai aprender comigo a partir do dia 2. 5 dias. Primeiro dia, identidade. Segundo, sobre bloqueios emocionais. Segundo, sobre como faz para você reprogramar. Nós vamos utilizar a programação neurolinguística. Não sei se você já ouviu falar sobre a PNL. Então nós vamos utilizar isso e você vai aprender a utilizar isso na sua vida, que é para você mudar o sentido das coisas. Como assim mudar o sentido das coisas? Exemplo. Olha, a Letícia conhece a PNL. Exemplo para você entender. Quando alguém grita com você na infância, às vezes, quando você cresce e alguém vem falar com um tom um pouco mais forte com você, às vezes o chefe, às vezes qualquer pessoa, você se irrita muito e você explode. Ou às vezes fica depressiva. Sempre é esse descontrole, ou para muito ou para pouco, por causa de um acontecimento. Então, isso te descontrola. Aquela palavra um pouco mais ríspida, às vezes do chefe, que está chamando a atenção, te descontrola para cima ou descontrola para baixo, por causa de um significado que você deu ao tom de voz que talvez foi do seu pai. Ele falava desse jeito e isso causava algo em você. Você precisa ressignificar isso na sua vida. Abandono de um pai. Você não cresceu junto com o pai? William, não cresci. Olha, vou te dar um exemplo hoje para você entender. Hoje, eu mais a minha esposa, nós estávamos no shopping e tinha uma moça lá, não era uma moça, já era uma mulher. Ela era bonita, só que ela estava com uma roupa, vamos dizer assim, um pouco fora do normal. O que era pouco fora do normal? Ela já era bonita, ela já chamaria a atenção por ser bonita, mas ela tinha um popozão bem grande
já chamaria atenção por causa disso. E ela estava com uma calça transparente. E essa calça transparente, ela ainda era o quê, Flor? Tá, mas e debaixo dessa, a Flor está falando que era uma saia, era uma saia. E debaixo dessa saia transparente, ela estava com uma calcinha vermelha. Então você imagina ela andando ali no shopping. E aí eu comecei a pensar sobre isso, sobre a vida dela. Eu estou te falando isso porque não precisa você perguntar para a pessoa coisas para saber a respeito da vida dela. Quando você olha, você já imagina um monte de coisas. Você fala, William, olhando a roupa da pessoa, o que você imagina? Eu não imagino, não. Eu tenho certeza que ela teve a ausência de um pai na vida dela. Ela teve ausência de pai, ela teve ausência de carinho, ela teve ausência de amor na vida dela. Ela tem um bloqueio, aquela moça, aliás, vários, mas ela tem um que é gritante. E eu não quero saber o que ela faz da vida dela, isso não me interessa. Não estou fazendo um julgamento, não. Eu estou falando algo que é real. Faltou um homem na vida dela que é um pai. E essa mulher, ela vai ser infeliz enquanto ela não tirar esse bloqueio da vida dela. Por quê? Porque um homem de verdade mesmo, quando eu falo um homem de verdade, é um homem que não vai enganar ela, não vai traí-la, vai ser um homem que dê amor para ela. Da forma com que ela estava vestida, nenhum homem vai procurar ela da forma com que ela está. Um homem íntegro não vai procurar ela de forma alguma. Por causa do quê? Por causa de um bloqueio que ela tem relacionado à paternidade. Ela quer, a Helenice está falando aqui, olha, ela quer chamar a atenção. Só que essa atenção era a mesma coisa que ela sentia quando criança. Você entende isso que eu estou te falando? Tem coisas profundas dentro de uma pessoa que quem olha assim, nossa, é uma mulher que se você oferecer um dinheiro para ela, ela vai, né? É uma... né? Não sei. Eu não sei da vida dela. Eu só sei que faltou amor, faltou carinho na infância dela. Isso eu tenho certeza. É por isso que ela gosta de chamar a atenção, ela gosta de mostrar o corpo da forma com que ela mostra. Porque está faltando algo na vida dela. Estou te falando isso por quê? Porque nesse terceiro dia nós vamos reprogramar. Só te dei um exemplo para você entender aqui. Às vezes você é muito tímida. Isso pode mudar na sua vida. Às vezes você não consegue falar. Você pensa que não consegue, porque quando você está em casa você fala. Então por que quando você está em público, na sua igreja, na sua escola, em algum palco, você trava e não consegue desenvolver? Por quê? Se você sabe falar, por causa do medo, por causa de um bloqueio gerado na sua mente, que faz você se sentir incapaz. Você entende? Tudo isso você vai aprender a reprogramar. No quarto dia, nós vamos fazer um plano para 2025. Eu vou ensinar você a fazer um plano e você vai fazer depois. Por quê? Porque você precisa ter pequenos resultados todos os dias na sua vida. Se você fizer as mesmas coisas que fez no ano passado, sem um planejamento, William, só vou fazer assim, vai repetir da mesma forma. Você tem que aprender como é que você se organiza, como é que você tem que fazer. Nós vamos fazer isso no quarto dia. E no quinto dia, nós vamos terminar. Que é o quê? É onde você vai aprender a ter o governo da sua vida. William, como assim o governo da minha vida? É alguma coisa a ver com o Lula, que é o governo? Não tem nada a ver com esse tipo de governo. É o domínio. Eu estou falando do domínio da sua própria vida. Tem pessoas que elas não têm domínio sobre a sua vida. São outras pessoas que as dominam. São palavras de outras pessoas que a dominam. Por exemplo, para você entender sobre isso que você vai aprender no quinto dia. Você já percebeu que tem dias que você está desanimado? Está para baixo. William, já percebi. Você já percebeu que tem dias que você está triste? William, já percebi. Quando você acorda, você gostaria de se sentir assim? Não, William, eu não gostaria de me sentir assim. Então, se você não gostaria de se sentir assim,
é porque isso que você está sentindo, isso que você está vivendo, ele não é genuíno seu. Alguém causou isso em você, ou algo causou isso em você. Se alguém está conseguindo, presta atenção, você tem que abrir a tua mente. Se alguém ou alguma coisa está conseguindo controlar, dominar aquilo que está dentro de você, é porque você não está tendo o controle, o domínio da sua vida. Você vai aprender isso no 5º dia. Você vai perceber, e eu gosto muito de repetir sobre isso, Salomão, ele fala, William, não sei quem é Salomão, o rei Salomão. Rei Salomão. Ele diz que um homem que não domina as suas emoções. É o quê, Flor? Um homem que não domina... Assim, Salomão, na Bíblia, isso. Salomão. Ele diz que o homem que não domina as suas emoções é como se fosse uma cidade com os muros derrubados. Uma cidade com os muros derrubados, ela não tem proteção. Uma cidade com muros derrubados, as pessoas vão invadir. Uma cidade com os muros derrubados, vai entrar ladrão, não é isso? Vai entrar gente para saquear, para roubar as coisas que estão lá dentro dessa cidade. O ser humano é do mesmo jeito. Uma pessoa que não tem domínio próprio, que não tem domínio na sua vida, que não tem domínio na sua língua, é uma cidade com muros derrubados. Ela se enfurece por qualquer coisa. Ela se entristece por qualquer coisa. Por quê? Sempre tem alguém dominando ela. Você vai perceber que tem gente que fala assim, olha, eu sou uma pessoa difícil. E ela fala com orgulho isso, porque ela é briguenta, ela é truculenta, eu sou difícil. E não pisou no meu calo, eu faço isso e faço aquilo. Ela se orgulha de falar isso. Quando você olha para uma pessoa dessa, você vê que ela é completamente descontrolada e qualquer coisa domina ela. Ela se orgulha, olha isso, ela se orgulha da raiva. Tem umas que ainda falam assim, eu sou igual ao meu pai, eu sou... Você está só cometendo os mesmos erros que o seu pai cometeu. Ele era um grosso, um estúpido, um tonto, e você continua no mesmo ritmo dele. Você pode mudar isso também, porque isso não faz mal para mim. Eu estou te falando isso, você nem me conhece. Isso não faz mal para mim, não. Isso faz mal para você, se você age dessa maneira. A pessoa não te elogiou, esqueceu a data do seu nascimento. Tinha que ter colocado uma emenda lá na torneira, mas não colocou. Pronto, você já se irrita. Destruiu o seu dia, destruiu o final de semana, destruiu o Natal. Por quê? Por causa, às vezes, de uma toalha em cima do sofá, uma toalha em cima da mesa. Destruiu tudo. Por quê? Porque você não se controla, não tem domínio sobre si mesmo. Você vai aprender sobre isso no 5º dia. William, e tudo isso que você vai fazer vai ser muito caro? Deixa eu te falar sobre isso. Eu não quero que você, que já me acompanha aqui, fique de fora desse primeiro encontro do início do ano. Eu não quero que você fique de fora. Foi para isso que eu peguei e coloquei o menor valor possível, que é o valor de um jantar, menos do que um jantar. Se você for no McDonald's, vai dar para comprar 2 ou 3 sanduíches lá, que vai ser R$ 97 apenas. Presta atenção, eu vou repetir, R$ 97 você pode até dividir em 12 vezes, se você quiser. Não tem necessidade disso, mas você tem que participar. Você tem que participar. Justamente, eu não quero que você fale que o valor era caro, eu não falo que você não tinha dinheiro, porque dinheiro para outras coisas, eu tenho certeza que presentes as pessoas compram. E para você, o que é que você se dá para você? Quando eu falo isso aqui não é conversa de vendedor não, né? Viu? Eu falo para mim mesmo. Eu falo isso para mim mesmo. Hoje em dia, qualquer coisa que eu tenha que investir em alguma coisa, primeira coisa que eu penso, o que isso vai agregar na minha vida, aqui ó, na minha cabeça,
para eu pegar, usar isso no meu relacionamento, usar isso para o meu trabalho. Eu sempre coloco essas coisas, o meu relacionamento, o trabalho, e em relação à minha filha, à minha mãe. Quando eu falo relacionamento, a minha esposa já está aqui, viu? Então, as outras pessoas também. Vai servir para mim? Vai. Então, vem cá. Eu quero. Porque William, eu já gastei tanto dinheiro com coisas que nunca agregaram valor na minha vida. Coisas materiais mesmo, sabe? Nunca agregaram valor na vida. As mulheres, por exemplo, você que me acompanha aí, as mulheres, às vezes elas querem chamar a atenção. E elas estão com problema no relacionamento de comunicação. Só um exemplo para você entender. Só que elas acham que ajeitando o cabelo, colocando um silicone, vai chamar a atenção do marido. Você está entendendo? E aí elas gastam com coisas. Tem pessoas que elas acham que elas indo no shopping, fazendo compra, aquilo vai resolver o problema da vida dela. Vai resolver a ansiedade. Ela está ansiosa, ela vai lá, compra, aí a ansiedade baixa, ela volta para casa, amanhã está do mesmo jeito. Por quê? Porque você nunca resolveu a causa. A causa. A causa não é o seu cabelo diferente, não. A causa não é a roupa, não é um sapato diferente que você vai comprar. Não é. A causa é a comunicação dentro do seu relacionamento. É isso que está te fazendo infeliz. E enquanto não resolver a causa disso, a causa é você que não toma atitude na sua vida de arrumar algo melhor. A causa é que você tem, às vezes, bloqueios de comunicação. Você não consegue se comunicar. A causa é dentro da pessoa. Você está entendendo? Não é fora. Não é com coisas. É dentro. É dentro. Então você tem que resolver o quê? Dentro. Muito bem. Se você tem interesse em tudo isso que eu te falei, você clica no link que está aqui, olha. É tipo uma argolinha que tem assim, né? Uma correntinha. Você clica aqui, ou depois que eu terminar a live, você pode clicar no link que está na bio, no link que está na bio também do meu Instagram. Justamente, Letícia, tem que resolver a raiz. Não adianta querer resolver as coisas superficiais, porque não resolve. Estou falando porque nós temos centenas de bloqueios, viu? Não é um, não. Às vezes fala assim, William, você tem bloqueio? Claro que eu tenho. Conforme você vai descobrindo, você vai quebrando esses bloqueios. Só que você tem que aprender a descobrir. Conforme você vai descobrindo, você vai quebrando. Você vai enfrentando. Por quê? Senão você nunca vai viver aquilo que você nasceu para viver. Você sempre vai viver as coisas que você aprendeu. E às vezes você não aprendeu coisas boas, vendo os seus pais brigarem, vendo os seus tios brigarem, traírem. O que você vai viver? Vai viver aquilo que você aprendeu. Você precisa ressignificar isso na sua mente, mudar. Então, se você quiser adquirir, você clica aqui, viu? Nós vamos dar início dia 2. Você vai participar aí, vão ser 5 encontros e vai ser somente R$ 97 para você não ficar de fora. Para você se conhecer um pouco mais. Eu resolvi fazer isso por quê? Porque no começo do ano, nós temos que pegar logo no início, tá? Logo no início. Não adianta você chegar no meio do ano, você chegar no final do ano e reclamar por coisas que você deveria ter feito. Não fez, pronto, acabou. E por que não começa hoje? Hoje. Eu vou esperar para chegar, não, em janeiro, na segunda, depois das festas, porque dia 2 a gente ainda vai estar em festa, eu ainda tenho muitas coisas para comer, não é? A pessoa que às vezes ela quer emagrecer, não, mas período de festa, deixa eu passar lá pelo dia 10, Por que isso? Você está brincando com você mesmo? Só pode. Porque você tem que falar para o seu cérebro, sou eu. O que nós vamos aprender no 5º dia? Sou eu que me domino.
Sou eu que tomo as decisões, não é você, não. Não são os seus desejos, não. Não são as suas vontades. Não está com vontade de beber, está com vontade de encher a cara, está com vontade de comer mais, mas está obesa, está 30 quilos acima do normal. Mas eu vou comer mais um pouquinho. Não, sou eu. É o que nós vamos aprender no 5º dia. Sou eu que me governo. Sou eu que me domino. Eu estou falando que eu vou parar de comer hoje. Você está entendendo? É isso que você vai aprender a fazer com você. Então, nós vamos começar no dia 2. Se você tiver interesse, faz o seguinte. Olha aí, a Letícia falando que tenho 2 cursos do William, ótimos. Que bom que quando tem alguém aqui falando a respeito de que já adquiriu alguma coisa, continua me seguindo e ainda faz elogios. Muito obrigado aí pelo seu elogio, espero que tenha feito diferença na sua vida, tá bom? Então, William, e amanhã? Amanhã eu vou estar aqui com você, que eu quero dar continuidade nesse assunto. Eu vou falar algo para você amanhã que vai, como é que as pessoas dizem por aí, bugar a mente, né? Vai bugar a sua mente. Amanhã não perca a nossa live às 20h10. Quem mais aqui, olha? Ao Paulo também de Portugal, Paulo também já adquiriu, são muito bons os cursos. Que bom. Agora que o link mandou para mim, olha, a Baiana falando agora, 20h10, você tem um encontro marcado aqui para mim. Eu já falei para vocês que as redes sociais, se eu abrir uma live no Instagram, eu acho que não aparece 5 pessoas. Não aparece 5 pessoas. Eu estava vendo ainda agora, antes de eu entrar aqui com vocês, tinha um ator da Globo fazendo uma live. Não sei o nome dele. Só que o que acontece? Não tinha nem 300 pessoas lá. Esses dias eu vi também um humorista, que é o filho do Chico Anísio, ele também começou a fazer lives. A live dele também não tinha 300 pessoas. Se dessas pessoas as redes sociais não estão entregando, você imagina o meu conteúdo. Aí que eles não entregam mesmo. Então não espere aviso não, viu? Do TikTok, do Instagram. 20h10. Amanhã eu estaria aqui com você. Se fosse você, eu clicava, adquiria esse workshop. Por quê? Porque está avisado lá. Quando a quantidade de pessoas bater a quantidade de pessoas, vai ser encerradas as vagas. William, mas vai demorar para encerrar? Eu não sei. Se as pessoas entrarem rápido, as vagas serão encerradas. Então, depende de você. Então, se você quiser se dar uma nova chance, uma nova oportunidade de ter essa experiência comigo, de você mudar isso na sua mente, não perca tempo, viu? Adquira e vamos embora comigo, tá bom? Amanhã, às 20h10, você que não me conhece ainda, você pode me procurar no YouTube, tem mais de 300 vídeos para você assistir lá, falando sobre bloqueios emocionais, falando sobre comportamento humano, falando sobre relacionamentos tóxicos, falando sobre sabedoria. Sabedoria, assunto sensacional. Daqui a um tempo a gente vai voltar a falar novamente sobre sabedoria. Se você não tem sabedoria na sua vida, você vai se dar muito mal. Você vai ser sempre dominado por alguém que sabe mais do que você. E sabedoria é muito diferente de conhecimento. Tem pessoas que elas pensam que quando você tem muito dinheiro, a sociedade, olha, escuta isso. A sociedade, ela julga as pessoas pela quantidade de dinheiro que você tem. Então, se você é uma pessoa rica, às vezes as pessoas vão falar, essa pessoa é uma pessoa sábia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem pessoas que elas são ricas daquilo que o dinheiro não compra. Que é o quê? Uma família amorosa, um marido, uma esposa sensacional, saúde dentro de casa, respeito dentro de casa. O dinheiro não compra essas coisas, sabe? O dinheiro não compra. E a pessoa tem. Então ela é uma pessoa próspera. É muito legal falar sobre sabedoria, viu? É outro tipo de conversa. E é muito legal. Daqui uns dias a gente começa novamente a falar sobre isso. Mas vamos primeiro começar o ano. Começar o ano diferente. Se você quiser vir comigo e já começar
dia 2, nós vamos ficar 5 dias, de 40 a 1 hora por dia, onde você vai ter acesso direto comigo, você vai poder fazer perguntas depois do final, e todo dia eu vou te trazer esse tipo de conhecimento. Primeiro dia, eu vou falar quem você é. Segundo dia, vou falar sobre os bloqueios. Terceiro dia, como você faz para reprogramar a sua mente, para mudar isso que está te travando. Quarto dia, nós vamos criar um plano para você fazer, para você executar, para você ter resultados na sua vida. Porque às vezes, voltando aqui, tem pessoas que elas fazem assim, olha, eu quero ficar rica. Como assim, ficar rica? Não tem sentido isso que você está falando. O cérebro, ele não entende isso que você está dizendo. Eu quero ficar rica. Isso não significa nada. E você vive repetindo isso, eu quero ficar rica. Não significa nada isso. O que você tem que ter é aquilo que você vai fazer todos os dias e depois o resultado vai ser a riqueza. Você está querendo que nasça, olha isso, você está querendo que nasça uma fruta sem plantar a fruteira. Não tem, você tem que escolher o terreno, você tem que escolher a semente, você tem que saber que ela não cresce do dia para a noite, você tem que saber que você tem que colocar adubo, você tem que colocar fertilizante, aí ela regar, ela vai crescer. Depois, a riqueza ela vai ser o resultado da plantação. Quando você fala, eu quero ficar rico, eu quero melhorar de vida. Como assim, melhorar de vida? O que significa melhorar de vida para você? Isso não quer dizer nada. Não, eu quero falar melhor com os meus filhos, eu quero ter carinho com os meus filhos. Aí a gente vai fazer um plano e isso precisa ser resolvido. Quanto tempo? Ah, William, um dia eu quero. Não é um dia. Quanto tempo? Para você chegar lá e falar para aquela pessoa que ela está te magoando, que você precisa resolver. Quanto tempo? É hoje? É amanhã? Não é? Tem gente que pensa que Deus vai resolver os seus problemas. Deus, ele já te deu tudo aquilo que você precisa. Você só precisa pegar os recursos, aprender como é que faz e você ir lá e fazer. Já falei isso. Tudo aquilo que é possível, Deus nunca vai fazer por você. Não vai. Por mais que você seja uma pessoa que você viva, more dentro de uma igreja, que você viva de joelhos todo o tempo, Deus não vai fazer por você aquilo que precisa ser feito por você mesmo. Ele não vai. Ele já fez. Ele já fez. Então você vai fazer o quê? Você precisa aprender que aquilo que você deseja tem um caminho. Nós vamos fazer isso no terceiro dia. No quarto dia que nós vamos fazer isso. E no quinto dia, nós vamos finalizar tudo isso. E você vai ver a diferença em 5 dias. O que vai acontecer com você? O que vai acontecer na tua cabeça? Clica no link, você que quer continuar aí comigo. E até amanhã, às 20h10. Tá bom? Tchau, tchau.